Nesse áudio, você ouvirá, em poucas palavras, a parábola da viúva persistente. Você, em algum momento, quando leu essa parábola, você já parou para pensar o porquê que o Messias utilizou o exemplo da viúva como sendo persistente? Será que os exemplos que o Messias utilizava, eles eram em vãos? É óbvio que não era. Quando ele cita a palavra viúva, ele cita de forma certeira. Lembre-se que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi ele mesmo quem disse isso em Mateus 15, verso 24. Então significa que ao citar essas palavras-chave que ele citava, ele conseguia identificar aonde estavam as ovelhas perdidas. Elas começavam a se manifestar. Quando ele conta essa parábola, se utilizando de um exemplo de uma viúva, todos aqueles que sabem que viúva em espiritual são todos aqueles que servem a Deus e os mortos, essas pessoas são identificadas. Viúva espiritualmente é aquela mulher que é casada com um marido que já está morto. Em Israel, haviam milhares e milhares de pessoas que se relacionavam com Deus e os mortos através dos seus guias. Os deuses mesmo não faziam nada, mas os guias guiavam as pessoas que acreditavam nesses deuses. Como, por exemplo, o caso da mulher samaritana. Teve 5 maridos, 5 enganos que dominavam a sua mente. Em João 4 está explícito que ela buscava esses maridos na onde? Nos montes. Então, quando o Messias usa o exemplo da viúva, ele acaba atingindo todas as pessoas que estavam buscando também Deus e os mortos. Em Mateus 15, 24, quando ele diz que veio para as ovelhas perdidas, essa perdição é justamente isso. Se perderam do caminho, não estavam mais se relacionando com o Altíssimo em espírito, mas sim com Deus e os mortos. Por isso vem a palavra viúva. Quando o Messias cita na parábola da viúva persistente, que a viúva, por ser persistente, conseguiu o que ela queria com um juiz que era injusto, ele estava dizendo: vocês estão viúvos, mas se buscarem ao verdadeiro juiz, ele vai julgar a causa de vocês e libertar vocês dessa prisão que vocês estão. A prova de que ele está falando com as ovelhas perdidas da casa de Israel está no verso 7 de Lucas 18, quando ele diz que os escolhidos que clamam de dia e de noite, mais cedo ou mais tarde, serão ouvidos. E quem eram os escolhidos, senão as ovelhas de Israel? No verso 8, que é o último verso dessa parábola, ali ele diz: mas achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Olha que maneira inteligente que ele traz para si as viúvas que estavam buscando a Deus e os mortos através dos seus guias dentro de Israel. Achará fé, ou seja, alguém buscando o Pai em espírito, quando o Filho vier, é o mesmo que ele fala na parábola das 10 virgens. 5 estavam loucas, já tinham deixado, abandonado a fé, não buscavam mais o Pai em espírito. Mas as outras 5 eram prudentes. Eram essas que ele estava procurando ali no meio, que mesmo no meio de tanto engano, de tanto ferimento, elas se manifestariam por intermédio da palavra fé. E assim eu concluo esta parábola, a parábola da viúva persistente. Era o Messias chamando dentro de Israel as pessoas que ainda estavam com a lamparina quase apagadas, mas que ao ouvir a palavra fé, com certeza se despertariam e reconheceriam que ele era o Filho do Homem que estava chamando, e elas começavam a se despertar no meio daquela multidão. E foi assim que o Messias concluiu o que ele disse em João 10. Retirou de dentro do aprisco muitas ovelhas que ouviram e reconheceram a sua voz. Que o Altíssimo abençoe sua vida e que você hoje possa ser uma daquelas ovelhas que ele disse que estariam fora do aprisco e que ouviriam a sua voz, ou seja, estariam fora de Israel e ouviriam a sua voz. Que você não seja presa de homens maus que vieram e que estão aí com o mesmo entendimento que os líderes religiosos de Israel tinham para manipular e escravizar as pessoas. Que você possa ser uma das ovelhas aqui fora que serve ao único pastor, aquele que se busca em espírito e em verdade, como ele deixou claro para a mulher samaritana.
para abandonar os deuses mortos, os homens que utilizam-se dos mortos para guiar as pessoas, você precisa buscar o Pai apenas em espírito e em verdade. Só assim você não cai nas armadilhas desses homens. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.